esse é um tema muito polêmico, né? Muito difícil de ser trabalhado, principalmente aqui nessa região que a gente trabalha, que tem muita gente que troca turno, né? E troca uns turnos muito estranhos, assim. Tem semana que tá durante o dia, na outra semana tá no período da tarde, na outra semana tá no período da noite. Então isso Uns turnos bagunça bem malucos. tudo. E muitas dessas pessoas ganharam muito peso nessas mudanças, né, de turno e relacionam isso à comida do local que estão trabalhando, mas dificilmente vai ser por conta disso, né? Pessoal Então, ansioso também, né? Que não dorme direito, que tem insônia. Eu vou mostrar primeiro. A gente tem o que a gente chama de ciclo circadiano, né? Eu já até fiz um IGTV sobre isso, sobre o ciclo. E eu e a Lani vai tentar explicar esse ciclo aqui para vocês hoje, tá? Esse ciclo, galera, é o que regula, né, tudo na nossa vida aí. Ele vai de acordo com a luz do dia, né, Lani? E aí, o nosso corpo, tudo, foi feito para funcionar de acordo com esse ciclo circadiano. a gente mudou isso, né, Jaque? Isso. Por exemplo, com a evolução, se a gente pensar lá nos nossos antepassados, né, e não precisa ir tão longe, mas antes da energia elétrica, né, as pessoas acordavam com o raiar do sol e iam dormir com o pôr do Nossos sol. avós, se você pensar, né, que vivia na roça, tinha só uma luzinha lá, não tinha televisão, dava 6, 7 horas da tarde, já tinha jantado, tava indo dormir, né? Exatamente. Então, isso é o natural. Nosso corpo ele não evolui na mesma velocidade que a internet, que a indústria, ele não evolui. Tanto que a gente tem hábitos dos nossos primatas lá. Então, pense quantos anos faz isso e a gente não evoluiu ainda essa fisiologia do nosso corpo. Imagina uma coisa que acontecia nos nossos avós, né? Isso. Então, isso vai demorar muito para mudar, se é que um dia vai mudar, né? Porque o natural é isso, a gente acordar com o raiar do sol e dormir com o pôr do sol, Isso. né? Vai lá, Jaque. Tudo tem uma hora, né? O ciclo circadiano, ele é o nosso relógio biológico, é ele que regula todo o nosso metabolismo, que faz com que a gente acorde mais animado, mais disposto ou mais cansado. Então, tudo isso vai depender do ciclo circadiano. Quando a gente fala em ciclo, a gente vai ter ali o período de meia-noite, para começar, até as 6 horas da manhã, que é quando a gente tem o nosso sono mais profundo, né? É nesse período aí que a gente vai dormir bem. Nele, a gente tem a absorção dos nossos conhecimentos, de memória, de cognição, de tudo isso. Então, tudo que você estuda, que você aprende durante o dia, é absorvido nesse período da noite. Então, é importante dormir nesse período da noite. Nesse período também, a gente faz o nosso detox, né? Que as pessoas têm mania de falar que faz detox não sei o quê. Então, a gente precisa dormir, né, Lani? Para o nosso corpo reparar, para acordar um corpo mais reparado. Isso é uma Ó, coisa que a gente sempre pergunta em consulta, né, Lani? Como que é o sono da pessoa? uma coisa que eu falo, gente, o período de sono, a gente fala, nossa, por que que a gente tem que perder tanto tempo, né, da nossa vida dormindo, né? É o período de manutenção do nosso corpo. Exato. É o período que você para ali, que o seu corpo, não que ele para, ele coloca as coisas em ordem, ele reseta tudo e recomeça. E se você não faz uma manutenção contínua, não faz uma manutenção bem feita, né? Você vai começar a desenvolver problemas na máquina, no equipamento, que é o seu corpo, né? Quando a gente está nesse período que a gente fala aí dessa meia-noite às 6, a gente tem a liberação de alguns hormônios. Um deles é o GH, que é importantíssimo para o crescimento, né? Tanto de crianças quanto pessoal que quer ganhar massa muscular, até mesmo de queima de gordura, fala. Por isso, gente, que adolescente dorme tanto, né? A gente fala dos adolescentes, por isso que eles têm muito sono, eles têm muito dessa liberação do Sim. GH, né? Você pode ver principalmente no período de estirão.
Criança, come, caga e dorme. Só faz isso na vida, né? Porque ela tem que Precisa crescer. É crescer. isso mesmo. Então, essa liberação, ela acontece, né, nesse período de sono. Vai, já, Então, as continua. pessoas pagam tão caro, às vezes, adulto no GH, né? E não dormem direito. Então, vamos dormir Pois para a é. gente ter a liberação do GH de forma eficiente no nosso corpo, porque ele vai ajudar nessa queima de gordura, vai ajudar no ganho de massa muscular. É aquela famosa frase, né? Quem não dorme não cresce. Então, a gente precisa dormir para crescer. Seu músculo se desenvolve ali, né? A gente precisa dormir. A gente tem liberação de testosterona durante o nosso sono. Ou seja, as mulheres aí que vivem reclamando de libido, que fala que falta, né, essa parte de sexualidade, precisa dormir. Às vezes a mulher não tá dormindo, pensando lá no boy, mas não dorme, aí não tem libido, gente. Precisa dormir. Então é dormindo que a gente tem essa liberação da testosterona. A gente vai ter também liberação, a regulação hormonal, igual a Lani estava falando, que é toda essa parte de manutenção do nosso corpo. Então, são vários hormôniozinhos. O hormônio da leptina também é liberado durante o nosso sono. Ou seja, quando a gente dorme mal, vocês podem reparar, uma noite mal dormida a gente não recupera. A pessoa que dorme mal à noite, no outro dia ela vai ter uma tendência a comer alimentos mais calóricos. Isso é fato, gente. A pessoa já acorda pensando nisso. Porque não liberou os hormônios que tinha que liberar e ela acorda com fome, acorda com vontade de comer um comfort food, que a gente fala, né? Um alimento que vai trazer conforto para ela, porque a noite de sono dela foi ruim. Então, você precisa dormir Gente, até para regular essa fome. Fala, Lani. a, a noite mal dormida, ela desencadeia uma série que a gente chama de desequilíbrio hormonal, né? Que um hormônio está ligado ao outro, é uma cascata hormonal. Né? Por não dormir bem, você vai produzir menos, né, o hormônio da saciedade, vai produzir mais o hormônio da fome. Isso. Por ter mais o hormônio da fome, você vai consequentemente acabar comendo mais carboidratos simples, coisas que te dêem aquele comfort food. Por dormir mal, você aumenta o teu hormônio do estresse, que é o hormônio do cortisol. Consequentemente, você vai acumular muito mais gordura em costas e em região abdominal. Por aumentar mais o hormônio do cortisol, você diminui serotonina, que faz com que você tenha menos felicidade. Você busca essa felicidade no alimento. De novo, você come mais para ficar feliz. Exato. Diminuindo essa serotonina, aumentando esse cortisol, você diminui a sua produção de melatonina, que é o hormônio do sono. Então, que daí na outra noite, às vezes você vai dormir mal porque você já tem uma baixa produção de melatonina e o ciclo recomeça tudo de Isso. Você novo, de bagunça novo, de e novo. vira uma zona esse ciclo circadiano que a gente fala, né? É. É. A gente sabe que tem pessoas que têm distúrbios do sono, né, que são identificados em exames de polissonografia, aquele que a pessoa passa dentro de uma clínica especial do sono, e daí eles avaliam qual é o problema. Às vezes tem uma apneia, entendeu? Às vezes tem algum outro problema e eles descobrem qual é o problema e colocam o tratamento adequado, né? Mas muitas pessoas têm o problema do sono por uma privação, seja ela por uma questão que precisa mesmo, ou então que ela foi se adaptando ao longo do tempo, por exemplo, passou cada vez dormir mais tarde, assistindo filme com a claridade da televisão, né? Então tem coisas que a gente não vai conseguir controlar. Né? Quando é uma questão já fisiológica instalada, provavelmente vai precisar de um tratamento ou médico, ou de algum equipamento, por exemplo, a apneia, vai precisar daquele CPAP, né? Ou às vezes vai precisar de uma medicação para poder auxiliar nesse sono. Mas quando existe essa questão que é mais cultural, de hábito, é aí que a gente consegue intervir. E isso é a grande maioria, né? Passada essa noite de sono do nosso ciclo, lá da meia-noite, né, até as 6 horas da manhã. Lembrando que eu acho que eu não falei. A gente tem, igual a Lani falou, tem a liberação da melatonina. 2 horas da manhã, gente, é quando a gente tem o nosso pico, né, de concentração ali
de melatonina. Então, é a fase que você tem que estar num sono profundo, tá? Passado isso, 6 horas da manhã é a hora que seria para a gente despertar. A gente tem a liberação do cortisol. O cortisol, ele não é, né, uma coisa ruim apenas, né? Apenas quando ele é liberado na hora errada ou quando ele vem em excesso. Aí ele vai ser ruim. Mas o cortisol, ele é bom e importante para o nosso corpo. Ou seja, é ele que vai fazer você acordar. A pessoa que acorda 9, 10 horas da manhã está totalmente errado. Porque ela deixou passar esse ciclo essa liberação do cortisol, e aí ela acorda normalmente mais cansada e mais indisposta. A maioria das pessoas que acordam tarde acordam cansadas, porque elas perdem esse pico. Então é importante você acordar até ali umas 7h30 por ali, para pegar a liberação do cortisol e ter mais ânimo, mais energia, mais disposição. É uma coisa que eu sempre coloco nas caixinhas, como que o pessoal acordou, e a maioria das pessoas acordam como? Com preguiça, cansada, indisposta, porque normalmente acorda muito tarde, tá? Ou porque o ciclo já tá bagunçado mesmo. Ou porque dormiu muito mal, né? Isso. É nessa hora que a gente tem liberação de adrenalina, noradrenalina. Por isso que muitos atletas fazem treino em jejum esse horário, tá? Fazem caminhadas, né, em jejum também, porque a gente tem a liberação desses hormônios, que é bem bacana. A gente vê bastante coisa relacionada a isso hoje em dia. Não treinos intensos, tá, gente? Treino caminhadinha para você acordar e ficar ainda mais disposto durante o dia. Aí a gente vai ter de 12 às 14 horas o nosso melhor período para digestão. Por isso é interessante a gente comer ali a nossa maior refeição, que a gente fala, nesse período, porque é melhor para digerir, né? O que as pessoas fazem? Ou fazem os jejuns sem estar acompanhado com nutricionista e tudo mais, e aí faz o jejum todo errado, fica sem comer, sente fome à noite, come de tudo à noite. A noite não foi feito para a gente estar comendo demais, não foi feito para a gente estar comendo alimentos pesados, e aí você tem essa má digestão à noite, porque à noite teu corpo fica num processo mais lento, né? E então, gente, a gente tem que fazer essa alimentação maior do teu dia, mais pesada, né, digamos assim, nesse período, porque é onde teu corpo vai funcionar melhor. Aquelas pessoas que acabam tendo mais prisão de ventre, uma digestão ruim, tem aqueles inchaços na barriga, tem gases, normalmente são porque trocam normalmente esses períodos de alimentação, trocam a noite pelo dia, o dia pela noite. Né? Então, esse seria o melhor horário para a gente se alimentar, de acordo com o ciclo circadiano. Esse seria o cenário ideal, tá, gente? Seria o cenário ideal, tá? E aí, quando a gente está chegando ali no fim da tarde, que lá por volta das 17, seria o melhor horário para a gente treinar, onde a gente tem mais força. Seria outro pico de cortisol de novo. Isso, a gente teria ali mais força e teria uma eficiência cardiovascular bem melhor. Seria perfeito, né? Mas nem todo mundo consegue. Quando dá às 18 horas, que foi o que eu e a Alane falou ali no início da live, o sol começa a se pôr. Então, a gente precisa começar a desligar o nosso corpo. A gente faz isso? Não. Então, essa exposição à luz, ela acaba sendo muito prejudicial, principalmente quem tem essa dificuldade de dormir. 18 horas já é para a gente começar a diminuir essa produção. Às 20 horas, 21 mais ou menos, a gente tem uma liberação da melatonina, que foi o que a Alane falou, né? Começa a liberar. Então, nesse período, tenta diminuir as luzes ao máximo. Gente, hoje os celulares já tem aquela função noturna, né? Que vai chegando à noite, o meu faz isso, meu celular, meu computador, então ele vai escurecendo. Por que ele faz isso? Então ele está respeitando o meu ciclo circadiano, porque ele já começa a tirar essa luminosidade dos meus olhos para que eu comece a minha produção de melatonina e não atrapalhe o meu sono, tá? Isso. Claro que o ideal não seria ter nada, mas os celulares se ajustaram, né, a nossa fisiologia, deu uma melhorada, uma amenizada nas coisas, tá? Por isso que a gente bate muito na tecla, né, da higiene do sono, da necessidade da higiene do sono. Então, você que está aqui desde o início da live, você está vendo todo o ciclo
do seu dia inteiro, o que uma noite mal dormida pode acarretar, né? E Exato. quando você faz a higiene do sono, começa a melhorar, você começa a entrar dentro desse ciclo ideal, né? Ou chegar mais próximo possível do ideal. Eu sei que, Dificilmente como as a gente pessoas falou, têm esse ciclo perfeito, né? Hoje em dia. muito difícil. Mas é importante que a gente É, chegue ao máximo dele ali. O que vai regular esse é, ciclo, igual a gente está falando? Luz e alimentação. É o que regula o nosso ciclo circadiano. Então a gente precisa ter em mente que durante o dia é melhor para a gente se alimentar, que à noite o nosso corpo ele vai tender a descansar, né? Mais à noite a gente acaba ficando mais lento, o nosso metabolismo diminui, mas por quê? Porque ele vai descansar, né? Não é porque você vai comer que vai ficar mais lento, não. A gente tem uma sensibilidade maior à insulina, então comer doces à noite, péssimo. Quem adora atacar a geladeira à noite, a nossa digestão fica mais lenta, então a gente precisa entender essas coisinhas aí da nossa parte do nosso ciclo circadiano, tá? Então, vamos falar sobre os estágios do sono, dona Elaine Carreira. Ó, aqui a gente tem os estágios do nosso sono REM e o sono não REM. A nossa noite, ela é toda desse jeito, onde a gente tem o sono mais profundo, o sono menos profundo. A gente tem várias fases durante a noite, tá? E não só uma fase, a gente não apenas dorme, pronto e acabou. Se a gente tem dificuldades para pegar no sono, igual a Alane falou, mesmo com a luz exposta aqui, a gente acaba que dorme muito fácil. Eu deito na cama e em menos de 30 minutos eu estou dormindo. Então você tem que observar, se você é uma pessoa que acaba demorando para pegar no sono, ou se quando você dorme você fica rolando para um lado e para o outro, isso é uma coisa ruim. Isso é porque você não está conseguindo dormir bem, você não chega ali na tua fase mais profunda do teu sono, tá? Nosso sono, como eu falei para vocês, eles têm várias fases. A fase do nosso sono REM e o não REM, tá? Na fase ali do nosso sono REM, quando a gente começa a adormecer e chegar lá no nosso sono profundo, tá? Nela que tem a liberação daqueles hormônios que eu falei para quem estava no início da live. GH, testosterona, leptina, é tudo liberado nessa fase do teu sono REM, quando você está com o teu sono mais profundo. Esse sono REM, gente, ele quer dizer o quê? Que a pupila do teu olho ali, ele vai se mexer muito rápido. Mas o teu corpo, ele fica imóvel, você não vai se mexer. Quando o seu sono está profundo, você não se mexe. Mas a gente tem esse movimento rápido dos olhos, tá? É isso que significa mais ou menos a sigla. É movimentos oculares rápidos, movimentos rápidos dos olhos, é uma coisa assim. Então, essa é a parte que você tem os teus sonhos. Quando você acorda, que você lembra do teu sonho, isso quer dizer que você acordou na fase do teu sonho REM, tá? Então, isso é bom porque você sabe que está chegando no teu sono profundo. Só, por exemplo, agora, acordar, gente. Uma coisa que eu acho que eu não falei no início da live. Com vontade de ir no banheiro, isso é péssimo, tá? Por mais que você é só para fazer xixi. A gente não acorda, a bexiga não vai te acordar. Se você tá acordando é porque você tem liberação de cortisol no momento errado, tá? Então, acordar para fazer xixi, péssimo, não acordem, tá? Esses ciclos que eu mostrei para vocês. Fácil falar isso, gente. Pessoa que toma 2 litros de dormir. Então, mas aí é diferente. Você bebeu água demais antes de dormir, né? Tem gente que bebe uma xícara de chá e já não, o chá foi diurético, eu fui no banheiro. Não, é porque o sono tá desregulado, tá? Você começa com um sono levezinho, adormece, aquela fase que você acha que tá caindo, é a fase mais leve que você tá ali. Aí você chega lá no teu sono REM, depois você volta para fase 2, fase 3, vai para o sono profundo. Então a gente tem, em média, cerca de 5 ciclos aí por noite. E eles duram, em média, de 90 a 120 minutos, tá? Tem também, gente, as pessoas que acordam aí bastante durante a noite, fora esse cortisol que eu falei para vocês, ou estão estressadas psicologicamente, que foi até que a gente estava falando das pessoas mais ansiosas e tudo mais. Tem as pessoas que estão estressadas por causa de alguma coisa, não conseguem dormir bem. E tem as pessoas que estão inflamadas, que é uma coisa que a gente está falando o tempo inteiro aqui
nas lives com vocês, um corpo inflamado não funciona bem. Se teu corpo está inflamado, seu sono não vai funcionar bem, nada em você funciona bem, né, Elaine? Gente, a inflamação coloca o seu corpo sempre no estado de alerta e de combate constante, né? Isso. Para combater aquela inflamação. Então, o teu sistema imunológico fica deficitário, né? Tudo do teu corpo direciona para aquilo ali, para diminuir, para tentar combater aquela inflamação. Consequentemente, nada tem as suas funções da forma que deveria ser. Ah, Alain, como é que eu sei se eu estou inflamado? Obesidade é um quadro de inflamação, a gordura é um Circunferência quadro de abdominal. inflamação, a circunferência abdominal, enxaqueca, quadros de Constipação. disbiose, constipação, quadro de disbiose, às vezes a pessoa tem diarreia, depois tem obstipação, isso é um sinal bem característico, né? Um envelhecimento muito acelerado, que é o excesso de produção de radicais livres, isso também é um sinal de inflamação. Então, é um monte de coisinhas, entendeu? Que de sinais clínicos que corresponde à inflamação, né? E Isso. daí um corpo inflamado não vai funcionar. Então, na verdade, você não vai ter que regular o teu sono, você vai ter que regular a inflamação para que a inflamação te permita dormir melhor. Que às vezes a pessoa fala, nossa, eu faço a higiene do sono, eu faço isso, eu tô tomando melatonina, eu tô fazendo um milhão de coisas e eu não consigo dormir. Porque a raiz do problema não está ali. A raiz do problema, às vezes, está na sua base alimentar, que está te inflamando, ou no teu próprio estilo de vida do dia a dia, alta carga de estresse também inflama demais, né? E daí você acaba não tendo uma melhora desse sono. Então, tem que tratar a raiz do problema. Eu sempre falo, às vezes o paciente vem pra gente, geralmente é por fim estético. Mas daí você vai ver, o problema dela tá em outro local. Então você tem que tratar aquele outro local para ela poder ter o benefício estético. Se eu for ficar pensando na estética ali, eu não resolvo o problema dela. Então você vai lá tratar a raiz do problema para que ela tenha o benefício estético. Aqui é a mesma coisa, nesse quesito de inflamação, tá? É Bora isso lá, já. mesmo. E é isso, você falou até uma parte importante, que, como eu estava falando da liberação do cortisol, essa parte aí do corpo tá inflamado, quando você acorda durante a noite, é bem isso mesmo, é teu corpo ali naquele estado de luta e fuga ali o tempo inteiro. À noite, teu corpo fica doido, o cortisol é liberado porque teu corpo tá inflamado. E teu corpo tá achando que você tá brigando, fazendo alguma coisa ali, doido da vida, para te proteger, para atacar alguma coisa que não tem nada, né, para ele fazer. E você acaba acordando durante a noite, ficando com mais fome, comendo mais no outro dia, inflamando mais o teu corpo, né? Por quê? Porque o nosso corpo fisiologicamente não está preparado para se alimentar o tempo inteiro, 24 horas por dia. Então, esses lanchinhos de madrugada, inclusive até para quem trabalha de madrugada, entendeu? Não é fisiológico. Então, o que fazer de madrugada se você tem que trabalhar de madrugada, né? Vai fazer a sua última refeição lá no horário do jantar e o quê? Água, minha filha. Água, chá, vai tomar o teu café, que às vezes você não vai poder dormir mesmo. Mas só, não vai comer, colocar coisas para ficar fazendo digestão. Não tem jeito. E no outro dia, quando você chegar em casa de manhã, toma o teu café da manhã, vai fazer teu almoço. E o teu jantar, pode fazer 3 refeições por dia. Dessa questão do sono também, gente, as pessoas que têm alterações de humor, que são, uma hora tá estressado, uma hora tá feliz, outra hora tá irritada. Essas alterações de humor também são decorrentes de uma má noite de sono, tá? Então, se você é essas pessoas que uma hora tá estressado, outra hora tá de boa, não tá dormindo bem, tá? Então, toda essa parte, gente, imunidade, detoxificação do nosso corpo, essa parte de criatividade, cognição, de memória, do nosso Crescimento, metabolismo, emagrecimento. de crescimento, de massa muscular, de emagrecimento, a parte da sexualidade para as mulheradas, o nosso sistema digestivo, tudo isso é regulado pelo nosso sono, tá? Até mesmo o nosso sistema cardiovascular. A gente já vê vários casos de hipertensão, problemas cardíacos
onde as pessoas que dormem melhor têm menos problemas e as pessoas que não dormem bem acabam tendo mais problemas relacionados a isso. Então, uma boa noite de sono também te ajuda com relação a isso, tá? Como funciona a higiene do sono? Então, a higiene do sono é tentar fazer com que você comece a melhorar a qualidade do teu sono dentro das suas condições, dentro das nossas condições atuais. Então, pelo menos 2 horas antes do seu horário de dormir, tá? Retire essa luz de televisão, luz de celular, luz até a própria luz do teto, tá? Então, o que eu vou fazer? Deita e espera o sono chegar. Laine, não consigo. Tá bom, deixa a luz de alguma luminária e pega um livro e vai ler um livro. Tira essa claridade, essa luminosidade. A gente tem Para com a ideia de que tem que ter televisão ligada para você dormir. Você vai dormir mal com a televisão ligada, tá? Você tem que criar uma rotina, né, Laine? Tanto para dormir quanto para acordar. As pessoas normalmente não têm, eu tenho uma rotina muito bagunçada. Cria uma rotina. Deite às 11 horas, acorde às 6, 7 horas. Cria essa rotina que uma hora teu corpo vai se habituar a isso. Agora, se você fica, vou pra cama só quando me der sono. Não vai, gente. Uhum. Né? Esse sono, a gente que induz ele. Então, tem que ter regras. Infelizmente, gente, ou felizmente, as coisas são feitas de rotinas e regras e responsabilidade. Então, você tem horário para acordar, você tem horário para ir para o trabalho, você tem horário para voltar do trabalho, você tem horário para dormir, você tem horário para se alimentar. A gente tem horário para tudo, tá? Tem que tentar fazer dormir, né? Como a Laine estava falando, pelo menos antes das 11 ali, 11 horas no máximo, tá dormindo, porque a gente tem a liberação, igual a gente falou no início, da melatonina por volta das 9 horas. Então, esse horário já é para ela estar também em alta, ali você já está com sono, e para que 8 horas da manhã, no máximo, você já esteja acordado para pegar o pico do cortisol, para você não passar o dia na base do café. Então, uma outra coisa que também faz parte da higiene do sono é a forma de se alimentar antes de dormir, né? As refeições sendo o mais leves possíveis. Então, assim, não dá pra comer um boi, gente, entendeu? Sei lá, 8, 9 horas da noite. O processo de digestão da proteína leva muito tempo. É muito pesado e muito trabalhoso pro teu corpo. Então, vai escolher se quer uma proteína, que seja uma proteína de fácil digestibilidade, um peixe, um frango, um ovo, um omelete, uma sopa, gente, que traz aquele quentinho no estômago, a digestão é rápida. Quando a gente come, gente, esses alimentos muito pesados à noite, essas carnes, hambúrguer, pizza, esse excesso de farináceo, o teu corpo, ao invés de liberar aqueles hormônios que a gente falou lá no início da live, ele vai fazer o quê? Ele vai trabalhar ali no teu processo digestivo, ainda pesado. Aí tem gente que come desse jeito à noite, de manhã, e acorda sem fome. Lógico, comeu um boi a noite inteira, passou a noite inteira trabalhando lá para digerir aquela comida com dificuldade, porque teu corpo está digerindo aquilo bem mais lentamente do que seria durante o dia. Lógico que você acorda pior, né? Acorda até mais estressado e com mais fome ou menos fome, né? Dependendo do que você comeu. Então, excessos de açúcar antes de dormir também não é ideal, tá? Por conta desses picos de insulina que você vai dar. Então, o que comer antes de dormir? O mingau, a aveia, que é rica em triptofano, que é muito bom. O kiwi, que é muito bom, que é rico em triptofano, que é precursor de serotonina, vai te dar uma sensação boa de bem-estar. Então, a aveia você consegue colocar lá num ovo, a aveia você consegue colocar no mingau, a aveia você consegue colocar dentro de uma vitamina, que pode bater até com o próprio kiwi. Um chá calmante, gente, não tem coisa melhor antes de dormir que um chá calmante. Tá? Sem açúcar, senão você entra lá no pico de insulina de novo, que não é o que a gente quer, é só um chazinho mesmo para acalmar e dormir. Banho morno. Banho morno é maravilhoso, gente. As pessoas que têm esse problema maior de dormir, né? Que já tem uma certa insônia, como que eu acho interessante a introdução desse chá? Coloca um chá ali por volta das 4, 5 horas da tarde, já um chá calmante para tirar até mesmo essa ansiedade, que tem pessoas que chegam às 6 horas do trabalho e chegam extremamente ansiosas com fome, querendo comer o mundo, né?
Então, coloca ali 4, 5 horas da tarde uma xícara de chá calmante e antes de dormir toma um outro chá até um pouco mais forte, que eu diria assim, ainda mais calmante, que seria o chá de mulungo, o chá de Adoro. passiflora, de melissa. À tarde A pode colocar um de mistura de todos maracujá, esses, né? mistura. Então, você coloca esses chás em momentos estratégicos para ele te ajudar, sem o açúcar, igual a Alane falou, para que os poderes antioxidantes dele te ajudem. Porque se você coloca o açúcar, estragou ele, né? Então, coloca esses chás no momentos certos, que às vezes um chazinho vai dar muito mais resultado para você, às vezes, do que o próprio a melatonina que você está tomando. Às vezes, a pessoa nem tentou ainda fazer a higiene do sono, nem tentou tomar um chá para ver se realmente funciona com ela, né? Para depois, sim, procurar um médico para fazer a introdução de melatonina, caso necessário, né? E uma coisa que a Elaine estava falando de ler um livro, que eu acho muito interessante, é a opção do Kindle, né? Que hoje em dia a gente usa, porque quando você lê livros, às vezes o pessoal deixa aquelas abajus muito forte ou deixa a luz do quarto ligado. E o Kindle ele já vem com esse sistema também, onde ele nem parece que tem uma luz, a luz dele é extremamente fraca e você consegue ler. Então, ele é muito bom para esses períodos da noite para não atrapalhar o sono da pessoa. Exercício físico também é uma ótima maneira de ajudar a gente a dormir bem. Lembrando que não é fazer um crossfit 10 horas da noite. Por quê? Porque quando você faz um exercício de alta intensidade esse horário, ele vai atrapalhar teu sono. Você pode até dormir, mas você não chega ali naquela tua fase do teu sono REM, tá? Então, fazer um Então, exercício durante o teu dia, mas... E se você for treinar à noite, tente não fazer um exercício tão intenso assim, para intenso. não atrapalhar o teu sono. Evitar, né, o uso de álcool, bebidas cafeinadas, chá preto, chá verde, chá branco, nos períodos, pelo menos depois das 4 horas da tarde, não é legal. Se você gosta de café, tenta tomar pelo menos o café descafeinado. Vai ter o mesmo sabor e não vai ter a cafeína ali para estar atrapalhando teu sono. Então, quando você pensa no higiene de sono, é um conjunto de coisas. São umas coisinhas tão simples que às vezes você acha que não vai fazer diferença e faz total diferença ali na tua noite, né, no teu sono. Por isso que a gente fala, uma higiene do sono, é limpar ali tudo que pode te fazer mal, para a gente regular esse ciclo circadiano, para que ele fique bem bonitinho ali e você ter uma reparação do sono, reparação muscular e você dormir e acordar descansada, gente. Então, vai desde a luminosidade, a alimentação que você vai colocar antes, né? É, o banho morno que pode fazer parte, o chazinho que pode fazer parte, né? Então você tem um conjunto de ações para você melhorar, né? A Laine, eu já durmo muito bem. Ótimo, então mantenha essa rotina. Uma coisa que a gente tem que falar aqui, já que a gente ia pulando, até por conta do tempo, é o pessoal do turno, né? Então, o que fazer com essas pessoas que têm essas escalas ou que trabalham noturno, ou então pessoas que viajam e tem muita diferença de fuso horário, né? Nesses casos, a melatonina é muito indicada, né? Para você dar uma equilibrada nesse período ou de fuso horário do teu trabalho, de viagem, ou em relação ao seu turno, né? E tem que tentar replicar no período do dia. É mais difícil, sim, por conta da claridade, dessa questão fisiológica, tentar criar esse ambiente mais parecido com o ambiente noturno. O que eu quero dizer? Na noite em que você trabalhou à noite, e que a noite foi o seu dia, e o que o seu dia vai ser a sua noite, então você vai ter que chegar e começar a fazer a sua higiene do sono, entendeu? Antes de dormir. Então chega em casa, toma um banhozinho morno. Se for tomar um café da manhã, não tome o café. Tome um chazinho bem leve, entendeu? No máximo, como um ovinho mexido, sem muito carboidrato, Um e vá sintope de dormir. cuscuz com carne. Cuscuz, café, carne e deita lá e pó. Capota o Você negócio ali, ou até dorme muito dorme, né? mal. Porque tá cansado, mas Então, não é um sono aí, bom. não é um sono reparador. E daí você, um ambiente sempre muito escuro, para parecer que é uma noite, né, para o teu corpo, para tentar enrolar ele ali como se fosse uma noite, para que ele tente pelo menos reproduzir próximo do que seria uma noite de sono, mesmo sendo durante um dia.
Para quem faz o rodízio de 3 turnos diferentes, né, a cada 5, 7 dias, que tem aquela escala bem conturbada que o pessoal que tem, é mais difícil? É, mas tem que tentar, porque senão vai envelhecer muito antes, vai morrer muito antes. Eu não estou falando de envelhecimento, gente, de questão de pele. É de Eu estou falando daquele células. envelhecimento. É de célula, de matar. Envelhecimento é simplesmente a morte. A gente está Exatamente. morrendo cada dia um pouquinho mais. Né? A nossa renovação celular é feita durante o sono, então a gente precisa dormir. Então, exatamente. Então, você, quando tem essas escalas e elas são muito conturbadas, acaba se tornando muito difícil, né? É. Mas tem que tentar replicar uma noite dentro do seu dia. Vai dormir? Vai dormir. Deitou na cama, apagou, luz apagada, sem televisão, escurinho, 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 até o horário que você puder. Se puder dormir das 7 da manhã até as 4 da tarde, ai, meu almoço, vai acordar para comer. Acorda para comer 4 horas da tarde, gente. Isso. Acabou, aí você almoça 4 horas da tarde e segue, dá continuidade ao seu dia. Já não vai ser a quantidade de horas, às vezes, ideal, né? Que precisaria. A qualidade já não vai ser a ideal de uma qualidade de um sono noturno, mas vai ser o que você está conseguindo e é assim que a gente acaba tentando minimizar. Então, para emagrecer precisa dormir? Precisa. Para ganhar massa muscular precisa dormir? Precisa. Para crescer precisa dormir? Precisa. Para viver mais precisa dormir? Precisa. Tipo, água e sono, duas coisas que tem que estar muito equilibradas. Duas Em coisas que tudo. você não vive Tanto nem emagrecimento sem quanto ganho de dormir, massa. nem sem beber água. Para qualquer coisa que você for fazer, você vai precisar de água e sono. Qualidade de sono, né? E, Não basta gente, deitar ali e dormir. não pensem também, igual a gente falou, o tempo médio ali de sono é de 7 a 8 horas. Esse seria o ideal. Se você dorme 9, 10 horas, não pense que você está fazendo um bem para você. Não, dormir demais também não faz bem. É aquele negócio que a gente falou, vai acordar 10 horas, vai fazer mal. Então, nem isso em excesso vai te fazer bem, porque nada em excesso vai fazer bem pra gente. Então, tem um certo período ali que você tem que dormir, tá? Já tem até alguns estudos que a gente vê que dormir mais que 9 horas é prejudicial também à saúde. Então, cuidem para vocês dormirem 7 a 8 horas, mas um sono de qualidade. Isso é extremamente importante. Como descobrir se esse sono é de qualidade? Gente, quando você dorme bem, você acorda bem, né? Você Feliz, tem né? energia para todas as suas funções, para tudo. Quando você dorme mal, você acorda mal. É essa a forma de você descobrir se você está dormindo bem ou se você está dormindo mal. Que forma que você acordou? Acordei bem, disposta, cheia de energia. Tem gente que tem um ciclo um pouco mais invertido, né? Que ele rende muito mais no período da noite do que no período da manhã, né? Que leva Mas um isso aí é pouco porque já mais, né? bagunçou o ciclo circadiano dele. Isso é porque já bagunçou, tá? Isso geralmente tem um grande fundo de inflamação junto, que a gente chama de cortisol invertido. E daí o que fazer? Reverter todo esse quadro de inflamação, reverter todo esse quadro de cortisol invertido, né? Mas isso eu falo, é possível mudar? O esforço é maior? Sempre. Para você sair da sua zona de conforto, o esforço é grande. Vamos lá. Um grande beijo para vocês. Obrigada a todos que Beijo, estavam maravilhoso. aqui, tá? Nos vemos em breve.